Olá, tudo bem? Sou o professor Júlio César Sanches. Sempre com muito respeito, com muito carinho, nós vamos analisar questões jurídicas polêmicas para explicar para você. Fica didático, né? O aluno de direito, ele gosta dessas informações das mídias, das redes sociais. Então nós vamos trazer para a sala de aula e ajudar você a aprender com exemplos práticos, né? Vamos lá, todas as alegações aqui são com base, sim, nas reportagens, nas mídias. Então o professor não está afirmando, mas sim trazendo uma análise jurídica com base na mídia, tá bom? Vamos lá. O assunto no momento é o divórcio do Anderson Nunes. Anderson Nunes, toda a molecada conhece, né? O pessoal que é da nova geração conhece muito. Quem não é da nova geração vai ficar conhecendo. Anderson Nunes, se eu não me engano, é o principal youtuber, né? Um dos youtubers mais famosos, se não mais famoso no Brasil, e eu acho que ele concorre até no mundo, hein? O Anderson Nunes ficou muito famoso pelas redes sociais, pelo YouTube, e também, agora, atualmente, faz show, stand-up. Também é ator de vários filmes de comédia, Os Parsas, entre outros. Ficou muito conhecido pelo sucesso que fez nas mídias e ficou conhecido por ter ficado milionário, né? Então ficou muito conhecido. O Anderson Nunes casou. Quando nós casamos, escolhemos um regime de casamento. Quando não, ficamos com um regime automático. Qual que é o regime automático? Parcial de bens. O regime parcial de bens é o regime automático. Se você for casar hoje e não escolher um regime de casamento, saiba que o seu regime é o parcial de bens. Professor, eu escolhi um regime. Então, se você escolher um regime, você vai ter que fazer um pacto antinupcial, é uma escritura pública, é o tabelião que faz, e registrar essa escritura pública no cartório que você está casando. Aí você não casa com o regime automático e acaba escolhendo. Nós temos 4 regimes de casamento. O primeiro é automático, parcial de bens. O segundo regime de casamento é muito conhecido também, união universal de bens, mistura tudo, uma verdadeira salada de fruta. O terceiro regime é o separação total de bens. Eu caso, mas cada um continua com os seus bens separados. E o quarto e último regime é a separação final nos aquestos. Parece ser muito teórica, mas tem gente que casa com esse regime. É um verdadeiro contrato. Alguns bens vão comunicar disso casamento, outros não. Um verdadeiro contrato. Fato é que normalmente esses artistas, youtubers, normalmente grandes empresários, quando casam, optam por um contrato, e esse contrato, esse pacto antinupcial, geralmente é a separação total de bens. Geralmente é a separação total de bens. Nesses contratos também, normalmente, existe uma cláusula de infidelidade. Quem traiu o outro vai pagar uma multa. Essa multa pode ser milionária, isso é legal, hein? Ou ainda, a segunda opção é o regime de separação final nos aquestos. Ou seja, tudo após a consumação do casamento, alguma coisa pode comunicar, eles vão ser sócios, alguns outros bens não vão comunicar. Então, depende muito do que está no contrato, o que foi estipulado no contrato. No caso do Anderson Nunes, me parece que a separação, o regime adotado é a separação total de bens. Então, o divórcio pode ser, sim, um divórcio milionário, porém, cada um vai continuar com os seus bens, porque não misturou, não comunicou. Ela continua com os seus bens e ele continua com os seus bens. Então, nós falamos de um divórcio milionário, mas, na verdade, aqui a partilha de bens, ela fica muito clara nesse sentido. Não teremos, de fato, a separação, a divisão, a partilha dos bens, porque o próprio regime já separou, ou pelo menos não uniu os bens. Então fica claro aqui que o divórcio do Anderson Nunes é um divórcio, né, que o valor chama atenção, segundo algumas revistas, a mídia, mais de 100 milhões, porém, vale a pena lembrar que não existe uma partilha de bens a ser feita, porque o regime de separação total de bens, que é o regime mais utilizado no Brasil por artistas, grandes empresários, claro, com aquele receio de gerar, né, discussão patrimonial, tá bom? Então tá aqui a análise jurídica feita com muito carinho, muito respeito, para que você, meu aluno da graduação, possa aproveitar um exemplo aí de um artista, de um famoso, e possa ganhar conhecimento e aplicar nas provas, tá bom? Um abraço e até a próxima.